Em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E salve Maria Santíssima. Irmão, o que Deus me deu, eu te ofereço. Que é essa meditação da palavra dele que se encontra em Gênesis capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Mas o irmão sabe o que é uma meditação? Uma meditação, irmão, não é ler a palavra. Quem sabe ler, qualquer um que sabe ler, pode ler a palavra de Deus. Mas a meditação não. A meditação da palavra de Deus nos leva a um recolhimento para um encontro ou vários encontros com Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Por que não dizer também com o céu inteiro? Nós sabemos que a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, ela foi escrita pelo homem, mas ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Acontece isso também hoje, irmãos. Homens e mulheres são chamados por Deus para a evangelização. O que é isso, irmãos? Pessoas que meditam a palavra, que se encontram várias vezes com o céu inteiro, com a Santíssima Trindade, para levar esta palavra meditada àquela pessoa que não entende a palavra de Deus. Por isso mesmo vive na escuridão, por não entender. Então nós temos que ser luzes para esta pessoa, levar essa pessoa a se conscientizar sobre as luzes no mundo de Deus e as trevas. E essa é a meditação da palavra de hoje, irmãos. Em Gênesis capítulo 1, versículo 3 e versículo 4, Deus, o nosso Pai, vai nos trazer esta informação nesta meditação. Vamos ver o que diz, irmão, em Gênesis capítulo 1, versículo 3. Ali Deus Pai vai dizer assim: que haja luz. No versículo 4, Deus vai dizer assim: que a luz é boa. E por esse motivo, o próprio Deus vai separar ali a luz das trevas. Muito bem. Nós sabemos muito bem que Deus não é limitado. Deus não é como nós, limitado. Deus ali, ele já sabia de tudo o que ia acontecer na nossa vivência. Ele sabia que no meio desta luz ia surgir as trevas. E nós entendemos, irmãos, né? E você também entende, não entende, irmão? Luz é estar em Deus, estar na graça e na santidade de Deus, é estar na igreja, estar na obediência a Deus. E trevas é a rebeldia contra Deus. É isso que Deus está nos dizendo. Que haja luz. Ele está falando já para nós, irmãos. Que haja luz em nós. O apóstolo João, aquele jovem mais novo dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai nos dar uma informação em João capítulo 8, versículo 12, de que ele ouviu de Jesus Cristo, depois que passou muitos e muitos anos, nosso Senhor Jesus Cristo veio aqui na terra, e você sabe, você entende, né, irmão? E Jesus Cristo vai dizer assim, e João viu quando ele falou isso. Jesus Cristo diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará nas trevas, mas terá, vamos dizer assim, sempre luz. O que Jesus Cristo está nos dizendo, irmão? Está nos informando, segundo João,
que Jesus está nos informando. De que aquela luz lá de Gênesis, a luz que Deus Pai criou, está presente nele. Agora ele vai dizer assim, que quem seguir ele, também está na luz. Quem seguir ele, não anda nas trevas. São João, ele tinha isso em mente, irmão. Ele viu a luz. Ele viu a luz por nós. Ele viu a luz de Gênesis, capítulo 1, versículo 3, na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. São Tiago vai dizer que essa luz, São Tiago, capítulo 1, versículo 17, ele vai nos dizer que essa luz é perfeita, é perfeito. Isso quer dizer, o que ele está nos dizendo? Está dizendo que se nós andar nesta luz, que é Jesus Cristo, é perfeito, nós vamos chegar na perfeição do céu. Nós vamos chegar, irmãos, até o céu. Mas aqui ele vai dizer que esta luz desce do Pai das luzes. Está dizendo que Jesus Cristo desceu do Pai das luzes, por isso que ele é luz. Mas Jesus Cristo está dizendo, se você me seguir, vocês me seguir, vocês não andarão nas trevas, estão sempre iluminados. Para onde eu for, vocês também irão, que é para o céu. Mas aqui vem uma palavra, irmãos, São Tiago vai nos deixar aqui uma palavra, nesse capítulo 1 de São Tiago, versículo 17, vai nos dizer assim, São Tiago vai dizer assim, não há mudança. Irmão, não tem como nós viver uma vida de trevas e chegar ao céu. Não há mudança. A palavra de Deus não muda. Só os que vão permanecer na luz de Jesus Cristo chegarão até o céu. Não há mudança, irmãos. Em Gênesis, capítulo 1, versículo 14, ali Deus o Pai vai nos dar uma informação. Ali vai dizer assim, e disse Deus que haja luminares, vamos dizer assim, que haja luzeiros na expansão dos céus, para haver a separação entre o dia e a noite, e para que sejam eles sinais. Irmão, está falando com nós. Deus lá no início de tudo já estava falando com nós, para que nós seja aqui na terra luminares, luzeiros, para que haja uma diferença entre aqueles que estão em Deus e aqueles que não estão, e sirva de exemplo, nós sirva de sinais. Está nos informando Deus, em Gênesis 1, versículo 14. Por exemplo, irmão, podemos dizer que Deus quer que nós, homens e mulheres, sejam luminares, luzeiros, que o adoram e que amam o que Deus fez, para dar continuidade à obra de Deus, que nós sejam luzes, luminares, sinais, para dar continuidade à obra de Deus. Está falando com nós, homens e mulheres. Tanto é, irmãos, que em Mateus capítulo 5, versículo 16, vai nos confirmar esta palavra. Vai nos dizer assim, assim também que a luz de vocês, nós, brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras de vocês, quer dizer, vejam as boas obras que vocês fazem. E ao ver esta obra, irmão, que nós fazemos, aqueles que ainda não estão na luz, louvem ao Pai de vocês. Aquelas pessoas que ainda não estão na luz, ao ver nós fazer coisas que o mundo não faz,
enxergue em nós, pela luz, a presença de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas o apóstolo Paulo também teve esse encontro com Deus Pai, Filho e Espírito Santo, e nos traz essa informação em Filipenses capítulo 2, versículo 15. Ele vai dizer assim, vocês sabem, não sabem? Que o apóstolo Paulo, após a sua conversão, se entregou completamente a Deus. Aí ele vai nos dizer assim, mas para ser esta luz, para ser esse sinal, para ser esta boa obra, para ser esse filho de Deus, nós precisamos ser irrepreensíveis, sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio das trevas, no meio do mundo cheio de trevas, e que nós precisamos, assim como resplandece os luzeiros, os luminares no céu, lá no céu, nós aqui na terra também resplandeça como astros, irmãos. O que é o astro, irmão? Astros é um corpo celeste que não é a luz, mas é iluminado pela luz, de forma que se vê nele luz. É um corpo todo de Deus, é um luzeiros iluminado por Deus. Irmãos, vamos entender uma coisa que todos nós entendemos aqui na terra. Deus não precisou lá em Gênesis 1, versículo 3, de tempo para que houvesse luz. Foi imediato, houve luz. E não existe, irmão, no universo um fenômeno mais rápido que a luz. Por exemplo, se você em uma cidade ligar a luz na ponta da cidade, essa luz chega a uma rapidez imensa na outra ponta da cidade. E uma velocidade tão grande que você sabe quantos fios que essa luz vai passar. Mas é imediato, ligou aqui, o outro que está lá no fundo lá, do outro lado da cidade, grita, chegou, quase primeiro do que aquela pessoa que ligou a luz. Meu irmão, você sabe muito bem, você sabe qual é a velocidade que existe de nós que estamos nas trevas para chegar à luz de Deus? Você sabe qual é a velocidade? É a velocidade de um sim. No momento que você diz para Deus, sim, eu me converto, eu me confesso ao Senhor, eu quero fazer a vontade do Senhor. Irmão, é tão rápido este sim, que Deus já responde de imediato, assim quase que primeiro de que você dizer sim para Deus. É uma velocidade imensa, irmão, quando nós nos convertemos a Deus. E este sim, irmão, é o suficiente para que uma pessoa adulta que se converte a Deus, que já foi batizado, mas descaminhou-se de Deus, estava nas trevas, essa velocidade desse sim é o suficiente para que essa luz dê 7 voltas nos 7 sacramentos, ilumine todos os sacramentos. Irmãos, no batismo, nós somos banhados pela Santíssima Trindade. Ainda recebemos da Santíssima Trindade a garantia que nós ficamos limpos, purificados e iluminados. Na confissão, irmãos, quando é criança que está na catequese, que só tem o batismo, eles também vão receber um segundo banho. Porque agora
eles vão chegar, estão sendo preparados para um encontro com o nosso Senhor Jesus Cristo. É a sua primeira comunhão. É a primeira vez que ele vai receber Jesus Cristo. Só que nós adultos, nós já fizemos a nossa primeira comunhão. Agora nós recebemos a Eucaristia, do qual essas crianças também vão passar a receber a Eucaristia, que é o mesmo Jesus Cristo. Primeira comunhão difere porque é a primeira vez que vai receber, mas é a Eucaristia. Muito bem. E aí, na confissão, nós também recebemos esse banho, recebemos a luz de Jesus Cristo, da Santíssima Trindade, porque nós vamos ter este encontro com o Deus o Pai. Tanto faz ser a criança na catequese, como nós adultos, quando nós vamos ao confessionário, que nos arrependemos e confessamos nossos pecados. É de imediato, a luz chega em nós, e nós iluminados, nós podemos ver a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Por falar em comunhão, nós temos aqui em Mateus, versículo 26, no versículo 26 ao 28, nós temos como que aconteceu, o que é a Eucaristia, o que é a comunhão, como que acontece a presença de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Mateus 26, versículo 26 e 28, no 26 vai dizer assim: quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, e deu aos discípulos, dizendo assim: tomai e comei, isto é o meu corpo. Irmão, vejam bem, Jesus estava ali de um lado da mesa, e do outro lado da mesa estavam os apóstolos, e Jesus vai dizer assim com aquele pão, abençoa este pão, e diz para os apóstolos: coma, porque é o meu corpo. Você entendeu? Jesus estava ali, ele está dizendo que coma o pão, porque ali é o corpo dele. Jesus, no seu poder de Deus, faz com que o seu corpo esteja presente naquele pão. Mas não é isso que acontece hoje, irmão. Depois, da mesma forma, ele toma o cálice, no versículo 27, dá graças novamente e dá aos discípulos, diz assim: tomai, no versículo 28, tomai e bebei, porque é o meu sangue. Irmão, quando nós recebemos o corpo, quando nós recebemos a Eucaristia, ali está presente o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. É algo assim incrível, como que Jesus está ali presente e se faz presente no mesmo momento, naquele pedaço de pão, naquele cálice, o seu corpo e o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. Mas por isso, irmão, que nós vamos confessionar, primeiro nos tomamos um banho novamente, e ali novamente nós recebemos a luz de Deus, para que nós possamos receber o corpo e o sangue, e a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, segundo Coríntios, o apóstolo Paulo novamente entra em contato nesse encontro nosso, e vai nos dizer no capítulo 2, em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 15, vai nos dizer assim, que no momento que nós recebemos o corpo e o sangue, a alma e a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, nós passamos a receber em nós o perfume de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que acontece, irmão? Satanás, o pai das trevas, ele não suporta o perfume de Jesus Cristo. Por isso que nós precisamos estar sempre perfumado do cheiro de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Satanás não suporta. Agora, irmão, nós vamos chegar aqui no sacramento do crisma.
O crisma é prova de que a pessoa andou na luz. Quando nós vamos passando de um sacramento para o outro, chegamos no outro sacramento, é prova que nós estamos andando na luz. E ali, o crismando confirma livremente sua fé e completa o crer e a fé do pai e da mãe. Você lembra que no batismo, quando uma criança é batizada, foi batizado pelo crer e pela fé do pai e da mãe? Agora aqui não. Aqui a própria pessoa está confirmando que aceita vivenciar a sua vida no mesmo crer e na mesma fé que o pai e a mãe têm em Deus. Irmão, no matrimônio, ali nós podemos ver, irmãos, que há 3 tipos de casamento. Um primeiro casamento é quando que o povo chama, é quando a pessoa se junta corpo a corpo. Ali não aconteceu o casamento. Depois existe aquele casamento do casamento civil pela lei. Ali nós damos um passo a mais em busca de um casamento, mas ainda não é casamento. O casamento, irmão, só acontece quando acontece a bênção de Deus, quando nós recebemos a luz de Deus nesse casamento. Vamos ver aqui um exemplo, irmão. Em um lugar tem um pomar cercado por um muro e lá tem uma manga bem madurinha. E eu quero comer esta manga, mas se eu pular o muro para pegar esta manga, eu estou sendo um ladrão, eu estou roubando esta manga, porque esta manga tem dono. É o que acontece, irmão, com o casamento. Quando eu vou até uma moça e simplesmente me junto com ela, ponho a mão nela, o irmão está entendendo, né? Eu roubei o que era de Deus, porque aquela moça é de Deus, e ela também está roubando eu de Deus, porque eu também sou de Deus. Então, se os dois se juntam, está roubando esta manga que é de Deus. É preciso pedir licença ao dono desta manga. Isso quer dizer, precisa pedir licença a Deus para que eu possa ter aquela irmã comigo. E essa irmã precisa pedir licença a Deus para ter eu com ela, porque eu sou de Deus e ela é de Deus. Precisa pedir licença. Então, enquanto nós não recebemos a bênção de Deus, o sim de Deus, neste sacramento do matrimônio, nós estamos sendo ladrão do sacramento de Deus. Em Gênesis capítulo 2, versículo 24, vai nos dizer assim: portanto deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Isso quer dizer, uma só luz, irmãos. Uma só luz. Este é o ensinamento do sacramento do matrimônio. Também, irmão, nós vamos ver que na unção dos enfermos, o sacramento da unção dos enfermos, é uma pessoa que está impossibilitado, né? Está enfermo, se chama o sacerdote para dar a ele este sacramento. Mas se essa não é obrigatoriamente que essa pessoa vai morrer, essa pessoa está apenas se precavendo da luz de Deus, para que ele esteja iluminado. Caso aconteça, ele está na luz de Deus. E nós temos o sacramento da ordem, irmão, que é o sacramento que andou na luz, que é o sacerdote, o padre, que andou na luz ordenado, e agora ordenado, ele é ordenado para dar luz a quem pede a luz de Jesus. Aí esse sacramento da ordem tem esta ordem de dar luz àquele que pede a luz de nosso Senhor Jesus Cristo. Entendeu, irmão? Então, aqui nós falamos dos sacramentos na luz de Gênesis
capítulo 1, versículo 3 e versículo 4. Meu irmão, era o que eu tinha para te dar, foi o que Deus me deu. Deus te abençoe grandemente, perdoe todos os seus pecados, dê a você luz, graça e santidade, para que no dia que o irmão e a irmã partir aqui da terra, fizer a sua passagem aqui da terra, o irmão esteja iluminado na luz de Deus e que as trevas estejam distantes, que o irmão esteja perfumado com o perfume de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a sagrada Eucaristia. Deus te abençoe grandemente. Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até uma próxima, irmão. E não esqueça, viu? Que eu sou o não sou nada sendo. Deus te abençoe. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E salve Maria Santíssima. Amém.